No início das civilizações, as cidades eram construídas às margens dos rios, pois dele a população tirava seu sustento, mas sem degradá-lo. Com o passar dos anos e os avanços das tecnologias, ter um rio perto da cidade continuava sendo bom, mas só para indústrias, porque os rios passaram a ser depósitos dos seus rejeitos. O lixo descartado em lugares inadequados é a realidade de muitos bairros em Ribeirão Preto, podendo tomar a Vila Virgínia como modelo. O bairro, situado na Zona Oeste, é um dos mais antigos e populosos da cidade, tendo cerca de 75 mil habitantes. Tendo o córrego Ribeirão Preto, que corta o bairro, o mesmo se torna depósito dos mais diferentes tipos de resíduos, sejam eles orgânicos, construção civil, alimentos, descarte de material hospitalar e tudo o que se possa imaginar. Poluição da água é a introdução de partículas estranhas ao ambiente natural, bem como induzir condições em um determinado curso ou corpo de água, direta ou indiretamente, sendo por isso potencialmente nocivos à fauna, flora, bem como a populações humanas, vizinhas a tal local ou que utilizem essa água. Hoje em dia, essa é uma questão a ser tratada em um contexto global. Considera-se que esta é a maior causadora de mortes e doenças por todo o mundo e que seja responsável pela morte de cerca de 14 mil pessoas diariamente. A água é geralmente considerada poluída quando está impregnada de contaminantes antropogênicos, não podendo assim ser utilizada para nenhum fim de consumo estritamente humano, como água potável ou para banho, ou então quando sofre uma radical perda de capacidade de sustento de comunidades bióticas, capacidade de abrigar peixes, por exemplo. As principais formas de contaminação de um corpo ou curso de água são as formas químicas e físicas. A forma química altera a composição da água e com esta reagem, exemplo, produtos químicos. A forma física, ao contrário da química, não reagem com a água, porém afeta negativamente a vida daquele ecossistema, pneus, garrafas. A questão ambiental do resíduo, o lixo, neste bairro, por consequência das ações humanas, são gerados devido ao acúmulo de lixo que são jogados nas ruas, nos terrenos baldios, nos rios ou deixados na porta de casa. Mesmo com a coleta semanal realizada por uma empresa contratada pela prefeitura da cidade de Ribeirão Preto ou por empresas que faz esse tipo de coleta, visando a reciclagem e a preservação do meio ambiente. No entanto, os moradores deste bairro ainda utilizam um modo mais fácil, que é deixar nas ruas ou nos rios, originando assim uma poluição não localizada, ou seja, uma forma de contaminação difusa que não possui origem numa única fonte. É geralmente o resultado de acumulação do agente poluidor em uma área ampla. Tempo de decomposição de alguns materiais: papel, de 3 a 6 meses, metal, mais de 100 anos, plástico, mais de 100 anos, vidro, 450 mil anos, ponta de cigarro, 2 anos. A partir desses dados, podemos perceber quanto tempo uma simples embalagem que é mal descartada fica prejudicando o meio ambiente. Há na cidade de Ribeirão Preto pontos de coleta onde podemos deixar nossos resíduos para serem reciclados ou entrar em contato para que as empresas e cooperativas busquem esses resíduos. E a prefeitura da cidade ainda faz a coleta do material seletivo, que devem ser separados os plásticos, os papéis, os orgânicos e os metais, e a coleta do lixo doméstico, que atualmente vem recolhendo esse material de 2 a 3 vezes na semana. As cooperativas que recolhem os materiais fazem uma triagem, uma seleção. Os resíduos são acondicionados e posteriormente comercializados, gerando renda e ainda mantendo o meio ambiente limpo. Nas periferias, é mais comum o descarte do resíduo em qualquer área, uma vez que
As companhias de limpeza têm dificuldade de recolher o lixo do local, devido ao traçado irregular das moradias e também do local onde é descartado este lixo. E como consequência dessa situação, verifica-se que nestas áreas há a improvisação da ocupação, com as seguintes características: falta de traçado urbano, acessos irregulares e insuficientes, habitações de baixo padrão, inexistência ou precariedade de serviços públicos. Neste contexto, podemos observar que é comum a falta de coleta de lixo. Percebe-se que há uma necessidade de uma medida mais rápida e que melhore este problema. Poderia colocar mais lixeiras distribuídas corretamente em todo o bairro e estendido também na cidade, tornando assim uma cidade mais limpa em todos os bairros. Ajudaria também um programa de conscientização promovida pela Prefeitura de Ribeirão Preto, onde os moradores saíssem punidos, pois os recursos hídricos são de extrema importância, tornando-se indispensável. Recorre-se cada vez mais através de caminhos que seja pleno para a conscientização sobre a melhor forma de tratamento da água, como o sustentáculo da vida no planeta. Ainda mais se pensarmos que a maioria das comunidades espalhadas pelo planeta, uma pequena minoria possui a consciência sobre a melhor forma de tratamento de um dos seus recursos mais importantes. Outra opção seria um trabalho do governo federal em divulgar as leis promulgadas para que impeçam a habitação próximo dos rios. A Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, deixa claro que será de responsabilidade dos municípios a fiscalização no sentido de ministrar a metragem pertinente para a construção de casas próximos dos rios. Ocorre que a fiscalização não é feita de forma rotineira, pois podemos verificar que, com as fortes chuvas, os rios poluídos estão atingindo as residências próximas à barragem do rio. Já que os produtos químicos que muitas indústrias despejam na rede de esgoto e nos rios também provocam a morte de peixes e de outros tipos de vida que costumam habitar as águas dos rios. Embora essa prática seja crime ambiental no Brasil, ainda é muito comum, principalmente em locais onde a fiscalização do poder público não existe ou é ineficiente. Além das medidas de controle e tratamento realizadas pelo governo, existem simples ações que podemos fazer para minimizar a poluição do meio ambiente, como descartar seu lixo de maneira correta, diminuir o lixo doméstico, não jogar remédios, cigarros ou qualquer outro tipo de lixo que contenha substâncias nocivas nos vasos sanitários, não jogar tintas, solventes, óleos diretamente nos ralos, usar a água de forma consciente, evitando desperdícios. Assim, se cada um realizar a sua parte, todos saem ganhando, inclusive o meio ambiente.